Alegoria da caverna, de Platão. O propósito dessa aula é trazer de uma forma mais profunda, tentando abordar os três reinos da ideia de Platão, né, de caverna, sendo o reino físico, que normalmente e comumente é citado, o reino psicológico, o mundo das crenças, subconsciente, mas também o nível anímico, nível de alma, que é o que no fundo Platão quis trazer com essa analogia, né, da caverna. Então, para início, fazer apenas uma introdução bem breve, só para situar onde estamos, de quem estamos falando e do que estamos falando. Então, essa alegoria, né, que alguns chamam de mito, está no livro da República, no livro 7, como se fosse o capítulo 7, dentro dessa obra de Platão, em 380 a.C. Olha quando foi escrito isso. É muito antigo. Mas ao mesmo tempo traz temas tão recorrentes que até parece que Platão pode prever, ou melhor, né, a gente não mudou quase nada, para dizer que piorou, em muitos aspectos pioramos, em muitos aspectos melhoramos, mas parece que estamos seguindo o mesmo fluxo desde 380 a.C. Complicado. Então, é um experimento mental, ou seja, Platão imaginou um experimento, o mito da caverna, apenas para fazer uma analogia da realidade, do nível anímico, mas também se referindo ao nível psicológico e social. E então, trata-se de uma ideia, de uma imaginação. Então dá para falar, pô, os prisioneiros estão lá, e aí eles não vão no banheiro, e como eles nasceram lá. Assim, é só. Ele jogou uma ideia para que a coisa se encaixasse, né, e fizesse sentido. Então, normalmente fazem isso com experimentos mentais, né? Na física quântica tem um muito conhecido que é o gato de Schrödinger. E também o gato está em superposição, né? Está vivo e morto ao mesmo tempo, no resumo, no spoiler do experimento. Mas é interessante, né? Como que o gato está vivo ou morto, mas é apenas uma analogia para entender o mundo quântico, né? Como seria no mundo real. E essa mesma ideia de Platão é como é entendido o mundo da alma, se a gente trouxesse realmente para o mundo físico, né? Seria como uma caverna. Eu acho que é uma analogia perfeita. Na nome alegoria, quer dizer que tudo tem significado. Então, cada elemento não está perdido, não está solto. Para falar a verdade, essa parte do mito da caverna na República é bem breve nesse livro 7. É bem breve, deve ter o quê? Umas 6, 7, até 10 páginas, vai. Eu li algumas vezes e sugiro que todo mundo leia. Na verdade, o capítulo em si ele é longo, porque depois Platão tem suas delongas sobre outros assuntos sociais e, enfim, políticos. Mas leia essa primeira parte, ele já começa com o mito. E tudo tem significado. Muito interessante pensar nisso, é muito importante ter isso em mente. E a República, como em si, né, ela trata de temas como governo, política, de uma forma meio utópica às vezes, como deveria ser, né, e não como é, ou como era. E, de novo, né, parece que a gente é previsível, que somos previsíveis como ser humano. Acho que a gente repete os mesmos padrões de 380 a.C. É interessante também só colocar que Platão, ele também vem de uma escola iniciática, né, platônica, da sua academia. Ou seja, iniciática no sentido de que os conhecimentos mais profundos e esotéricos, com S, eram velados, eram mostrados apenas para quem estava na busca, na senda. Porque se não tem má interpretação, tem má utilização, se for algo prático, né? Então, tinha, desde aquela época, essa ideia, né, do conhecimento ser, né, ter camadas, ter degraus para a coisa, até você atingir uma certa completude mais profunda. E tem a escola, né, a parte exotérica, o X, ou seja, era o que era aberto, o que ele escrevia, é o que ele falava nas ágoras, nas praças públicas, nos seus debates. Então, muitas das suas ideias ficava meio pro lado oculto, pro grupo seleto, né? Mas mesmo assim ele colocava pitadas. Eu sinto isso e há uma interpretação assim da minha parte. Ele colocava muitas pitadas de coisas, de conceitos muito profundos, mas que ficava assim
à mercê da interpretação e do entendimento, né? Então, por isso que é bom se aprofundar em várias ideias, inclusive em outros livros de Platão, para poder pegar um pouco mais a ideia que ele quis trazer. Mas vamos começar então a alegoria, explicando um pouco dela. O percurso. Então, vou dar um breve resumo aqui, e depois eu queria fazer de uma forma, explicar isso, se pudessem fechar os olhos, eu vou avisar quando for. Bom, vamos seguir. Os prisioneiros. Então, existem aqui, na imagem, cadê a canetinha? Aqui, ó. Não é o apontador aqui. Existe aqui na imagem os prisioneiros. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa, né? Não tem nenhum desenho, mas segundo as citações, dá para ter um desenho mental. Mas aqui são os prisioneiros sentados sobre o muro, ou seja, eles estão aí acorrentados, presos até o pescoço, observando a sua única realidade, a única visão, que são as sombras que estão projetadas na parede. Até então eles não sabem de onde vêm, por que vêm, o que são, só sabem que esta é a realidade, porque é o que eles enxergam todo dia de suas vidas. Então eles nasceram nessa posição, ou foram colocados lá desde que se lembram, né? E aí tem um ponto que Platão começa, que é aquele joguete de frases, né? Interessantes. Eles não podem nem olhar para si. Ou seja, o que esse olhar para si significa, os prisioneiros, né? Esse é o ponto. Quando a gente não olha para nós mesmos, no caso dele até pode ser externo, né? Por eles estarem presos, acorrentados até o pescoço. Mas dá para dar uma olhadinha, né? A conotação aqui que eu quero trazer é interna. Se a gente não olha para nós mesmos, a gente não pode olhar para si, a gente não questiona nada. Nada. A gente não põe o crivo do questionamento. A gente apenas aceita todos os fatos externos como uma realidade e propósito último. Certo? Já foi dito desde os primórdios. Pode citar aqui taoísmo, budismo, hinduísmo, cristianismo, principalmente o esotérico, a cabala, que é a parte judaica esotérica. Foi dito o quê? Que a realidade é interna. É guiada pelas nossas percepções, pelas nossas interpretações. E o ponto é, o pior, né? Essas sombras, né, que não são a realidade interna, são apenas interpretações, elas manipulam o nosso interno, né? E essas sombras, na verdade, elas estão presentes no nosso dia a dia, na parte social, né? O que são essas sombras? A gente vai se adentrar um pouco mais. Mas a questão é, se a gente não olha, não se questiona, a gente aceita tudo muito facilmente. Né? A gente não tem contato com o nosso eu interior. E há um sentido também psicológico nisso, de que a realidade até cerebral, física mesmo, cerebral, né, de interpretação é interna. Posso dar um exemplo aqui de imaginação. Se a gente pega, imagina aí, corta um limão na sua mão, pega um limão bem suculento, corta ele na sua mão. Aí você pega a metade, põe na boca e morde, espreme ele na sua boca. Ó, o que acontece? Seu cérebro, no fundo, já entende que você está mordendo um limão. Ou seja, já começa uma salivação excessiva, uma contração facial, ativa os neurotransmissores como se fosse a dada realidade. Isso é dito por diversos neurocientistas hoje, né? Essa realidade como percepção, que o cérebro não difere a imaginação de uma experiência real de fato. Então, tem até um vídeo, se não me engano, do Deepak Chopra falando sobre se você fechar o olho e imaginar que está no escuro ou no sol, sua pupila vai dilatar ou contrair. Se você premeditar, né, experienciar internamente uma pré-cirurgia no sofrimento, os mesmos neurotransmissores serão ativados como se você tivesse nadado a cirurgia. E vai ser pior porque você vai estar sofrendo antecipadamente e vai sofrer até lá. Então, assim, o nosso cérebro já vê a realidade como algo muito relativo, né? Então, assim, esse é o papo da gente não olhar para si e aceitar o externo. A gente fica muito suscetível à manipulação, né?
E, enfim, essa ideia interna não é só dita por quase todos os místicos, para não falar todos, tanto antigos quanto recentes, mas também até os místicos, entre aspas, né? O pessoal da mecânica quântica, que com experimento, alguns experimentos, mas principalmente o da dualidade onda-partícula, para quem não conhece, não consigo explicar de forma extensa aqui, mas dando um resumo, é que a realidade existe como matéria, como percebemos, apenas quando há o ato de observação, ou quando há uma interação, uma medição. Então, ou seja, tudo existe como onda, né, de frequência, onda. E a partir do momento que a gente mede algo, ou interage com algo, isso vira partícula, que são os blocos construtores da nossa matéria. Ou seja, a realidade, até física que a gente acha que é real na ciência materialista, a gente já viu e já provou pela mecânica quântica que ela é uma interação da do nosso interior, né? Nossa consciência, da nossa, enfim, forma de medição. Então, assim, o ponto deles não poderem olhar para si mesmo é crucial, ao meu ver, porque eles enxergam as sombras como se fosse a realidade última. E aí, dando seguimento, já repetindo, as sombras são a realidade desses prisioneiros. E aí eu coloquei uma questão, sabem? Se eles são acorrentados desde o início de suas vidas, como diz Platão, será que eles sabem ou questionam que eles estão acorrentados? Que eles estão presos? Eis a questão. E essas correntes não são correntes físicas, são, no caso, podemos interpretar como correntes psicológicas, corrente subconsciente, ou seja, são as crenças. E as nossas crenças surgem durante a nossa vida, dados os acontecimentos, dadas as interpretações, dadas as manipulações de mídia, religião, ciência, instituições, famílias, enfim. E a maioria delas estão incrustadas em nós, essas correntes de crença, desde a nossa infância. Ou seja, será que a gente sabe que a gente tem essa crença? Ou a gente vive nesse padrão de loop? Aí já é o primeiro questionamento, né? Então, enfim, há muito aqui que falar sobre isso. Agora eu queria colocar aquele experimento mental imaginativo. Ou seja, se vocês quiserem fechar o olho, ficar de olho aberto, faça o que quiser. Mas a ideia é explicar o segmento, né, da alegoria da caverna de uma forma mais teatral, no sentido de a gente experienciar de fato o que Platão quis dizer. Não só no sentido teórico de o prisioneiro se libertou, saiu e encontrou a luz. Não só isso, mas assim, da gente sentir uma coisa mais profunda, não só na ideia física, mas psíquica e até anímica, né? Ativar isso na gente, de alma, né? Então, começando, se quiser fechar o olho, se não, mantenha o olho aberto, não tem problema. Eu vou colocar algumas pitadas aqui de... para ficar coisa mais calorosa a história. Então, imagine você numa caverna sombria, gelada, sentado com as costas na parede, desde que você se lembra ou se recorda da sua própria existência. E você passou toda essa existência observando sombras que passam na sua frente. Mas você não enxerga como sombras, você enxerga como a própria realidade. E a coisa que entretém você e todos que estão ao seu lado, né, também acorrentados. E essas correntes estão até o seu pescoço, mas você não se incomoda com elas. Na verdade, você nem quase nota elas, porque elas sempre estiveram lá. Elas fazem parte de você. Mas de repente, subitamente, você sente uma energia subindo lá do seu chakra básico e vai passando por toda a sua coluna e vai ativando cada centro seu. E aí, quando chega na sua cabeça, você explode internamente e percebe que tem alguma coisa errada, que tem algo te prendendo, você quer se mexer e não consegue. E aí você vem e tira as correntes do seu braço. E essas correntes são suas crenças incrustadas de
de família, de instituições, as crenças próprias da sombra, de não poder se mexer, de não poder se mover. E você percebe que o seu pescoço também está com essas crenças acorrentadas. E você tira essas crenças, arranca elas. E são essas crenças da ciência materialista, do acaso, ou de um excesso de religiosidade, de fé, sem crença, sem nada, só algo que colocaram em você desde a sua infância, e você nem sabe porquê, mas apenas aceita. E você você tenta levantar, e aí você vê que seu pé está preso, e aí você tira a corrente da parede, não consegue nem tirar mesmo a corrente do pé, você sai arrastando essas correntes, e aí de repente você respira, aonde eu estou? Quem são essas pessoas do meu lado? O que são essas sombras que não têm nem uma dimensão maior? São apenas reflexos de algo plano. E aí de repente você olha para trás e tem a fogueira, uma luz incandescente, muito forte, te cega, dói o seu olho. Você não sabe se senta de novo, se acorrenta ou se enfrenta, mas uma força muito forte dentro de você faz você seguir. E você vai se acostumando com essa luz do fogo. E vai se acostumando com ela. E ao mesmo tempo você vê seres, entidades, pessoas, instituições andando na frente desse fogo, produzindo essas sombras que tanto te ludibriaram, te manipularam. O interessante é que, tendo esse vislumbre, você recorda que os próprios prisioneiros lá, seus colegas de prisão, passavam o dia inteiro, conversando sobre as sombras. E um sempre falava mais, que era o que mais sabia sobre as sombras. Era o intelectual das sombras. E ele era meio que comandava lá, todo mundo tinha um respeito dele, inclusive você. E o ponto é que agora você vê que essas imagens são projetadas. E aquele intelectual de profundidade não sabia nada. Mas mesmo assim ele tem mérito naquela sociedade dos prisioneiros. E mesmo assim você segue e passa a fogueira, passa essas pessoas que estão manipulando as sombras e chega, enfim, em um local que dá para uma saída da caverna. Só que esse é um momento crucial. Porque quando você vai chegando mais perto, mais cego você fica, e mais essa luz te cega. Claro, acostumado a vida inteira a uma sombria caverna, mas você vai mesmo assim, uma força te empurra, te empurra, te empurra, e você chega lá fora e seus olhos estão completamente cegos. Você não consegue ver, a não ser algumas sombras, né, de relance. Mas enfim, você fica lá observando, ouvindo o que dá. Tem pessoas, tem animais. Você vai percebendo essa nova realidade, que de fato parece muito mais real do que a realidade vivida por você toda a sua vida. E o ponto é que a lua aparece, a noite vem, e aí você consegue enxergar com maior clareza, você tem suas reflexões interiores, e aí o sol nasce no outro dia, você consegue agora tirar um pouco das suas correntes, agora com a luz mais clara do saber, você vai tirando suas crenças aos poucos. Enfim, podemos voltar agora para a discussão, dada essa parte teatral. Mas enfim, o ponto era esse, o ponto era trazer para esse ponto, do que esse mito quer dizer nesse sentido de, pô, nos manipulam, estão nos manipulando, manipulando internamente, baixando o nosso gradativo consciencial, colocando a gente em intrigas, colocando a gente em consumismo, colocando a gente em crenças de fato de como tem que ser as coisas, como devem ser, como se seguir. E a gente é bombardeado disso por todos os lados, nossa vida inteira. Então, de fato, a gente não consegue questionar o que a gente nem imagina, né, que possa existir ou que exista. E esse é um problema, porque quem está acorrentado e nem sabe que está acorrentado vai lutar para se manter acorrentado, porque para ele
É a realidade mais profunda. Mas o ponto é esse, só alguns comentários breves. O ponto é, todos estavam presos lá. Imagina qual era o papo dessas pessoas. Eu citei um pouco, eu esqueci acho que na parte cronológica de falar isso antes, mas eu resgatei depois de que existia o intelectual das sombras, que tinha honras, elogios. O papo deles era o quê? Sobre sombras. E o que a gente vê hoje em dia em suma maioria? Pessoas falando de quê? De sombras. Muito difícil você manter um papo profundo, um papo filosófico, um papo que te energize consciencialmente. Hoje em dia, as pessoas estão embriagadas, né, dessa realidade. E o ponto é isso. Não é que eu, ou você que está escutando até agora porque há uma curiosidade, estamos despertos. Mas a gente já está num outro nível de percepção. Quando você expande a consciência, ela não se retrai. E aí que vai entrar uma outra profundidade de Platão. Vai ser no próximo slide, então vou deixar para lá. Mas esse ser que se libertou das correntes, ele expandiu sua consciência, seus horizontes. Ele não consegue mais voltar e fingir viver aquela vida. Ele prefere a morte. Mas enfim, é interessante também que Platão coloca aqui no canto que antes ele se erguendo seus olhos para a lua, que ele não conseguia enxergar o sol, né? E as estrelas, contemplaria mais facilmente os astros da noite que o pleno resplendor do dia. Depois de se acostumar com o céu noturno, seria capaz de contemplar a luz do sol e veria que o sol é quem rege tudo. De fato. Mas há um negócio profundo sobre a parte noturna, né? Porque ela se refere ao nosso interior. De fato, sobre a interiorização. Sobre esse senso de reflexão interna. E você contemplar primeiro o céu noturno do que o sol, que é o bem, esse nível de razão plena de Platão, quer dizer que primeiro esse ser não suporta o entendimento da razão plena, do sol, e sim contempla essa interioridade da noite, né? Então é sentir antes de compreender, né? Você não vai despertar ninguém bruscamente. Então, tudo no seu tempo, né? Mas eu acho que foi também mais uma deixa de Platão, assim, filosófica. E aí o ponto, tem a volta da caverna. E aí Platão diz, e quando se recordasse de sua primeira morada? Lamentaria. Lamentaria o quê? Esse liberto. Lamentaria de lembrar de seus colegas, vivendo naquela ignorância profunda, naquela manipulação, sem contemplar de fato algumas belezas, alguns conhecimentos, tanto internos quanto externos, né, que eu acho que já viu que estão intrinsecamente conectados. Mas ele lamentaria, e meio que por pena, ou por compaixão, volta, segundo a alegoria de Platão. E ele volta. E aí, como ele volta? Ele fala, pô, eu vou lá despertar meus colegas. Mas o ponto é, agora imagina, você está lá vivendo a luz do sol por N dias. E você tem que voltar para uma caverna. É uma baita... não sei se alguém já entrou numa caverna. Tem uma baita dificuldade em ajustar novamente seus olhos para a escuridão, né? Que no caso é a ignorância. Mas o ponto é esse. E ele retorna por compaixão. Então, a partir do momento que ele entra na caverna, ele já tropeça, já se machuca inteiro, já não está enxergando mais nada, deve ter se queimado no fogo, tropeçado nos amos da caverna, que são aqueles seres que estão a manipular as sombras. Deve ter tropeçado num deles, e enfim, voltou e encontrou seus colegas lá. Só que agora, o liberto sábio vai invejar o mero intelectual das sombras, como ele invejava, entre aspas invejava, mas respeitava? Ele vai respeitar ou se enquadrar nos méritos dessa sociedade da caverna, sabendo agora da verdade?
Apreciaria novamente o jogo das sombras e o conhecimento sem profundidade da caverna? Não tem como. Não tem como. Quando você expande sua consciência num certo nível, você está uma parte acima. Você já não consegue mais se enquadrar ou invejar ou até apreciar, contemplar aquilo que é muito apegado às próprias sombras, né? Essa realidade mundana que nos manipula. E quando eu digo realidade mundana, eu não quero dizer sobre o mundo, sobre o planeta Terra, sobre a natureza. Do contrário, sobre o que nos distancia da natureza, tanto interna quanto a natureza de Gaia, né? Do nosso planeta Terra. E aí, Platão diz, sofreria qualquer privação antes de viver acorrentado novamente. E de fato, ele sofreria qualquer privação. Porque já não faz mais sentido nenhum, não tem mais propósito. E aí, uma outra frase, que também está no livro. Não fará que os outros se riam à sua custa, os outros prisioneiros, né? E digam que, tendo vindo lá acima, voltou com a vista estragada, pelo que não vale a pena tentar subir até lá. Imagina, a única realidade desses prisioneiros é a apreciação do jogo de sombras. E aí volta um cara maluco e fala que eles estão tudo louco, que tem uma realidade lá em cima, só que ele não está conseguindo nem enxergar sombras, porque ele voltou da luz, ele está cego. Ou seja, ninguém vai escutá-lo, né? E essa é uma questão. Platão coloca, e se alguém tentar libertar e conduzir para o alto, esse alguém não o mataria? E novamente, esse é o problema da escravidão sem saber que é escravo. Pois aí o preso vai lutar para se manter lá. Porque ele acha que já é plenamente livre. Ele não sabe. Ele luta para manter as próprias correntes. E esse é o ponto. Se o sábio, entre aspas, né, aí, o liberto, tentasse tirar alguém, libertar alguém, esse alguém faria de tudo para não acompanhar esse louco, né? E tentaria de tudo também não cair na conversa desse louco. Por quê? Porque esse louco parece louco perante as manipulações que criaram e moldaram a realidade desses prisioneiros. Então, tem uma história assim de um cara um pouco famoso aí, chamado JC, os mais íntimos, Senhor Jesus Cristo, que eu acho que se enquadra bastante nisso, né? E vocês sabem o que se prosseguiu da história, né? Pelo menos do que nos é contado. Isso é um papo para outro vídeo. Mas enfim, e também é interessante porque nesse mito da caverna, nessa alegoria da caverna, Platão conta como um diálogo entre Sócrates e Glauco. Né? Glauco perguntando para Sócrates, Sócrates explicando a alegoria da caverna para Glauco e os pormenores dessa ideia. E o ponto é, o que aconteceu com Sócrates? Também, ele foi condenado à morte pelas suas ideias, por estar influenciando jovens. E ele foi condenado a tomar cicuta e foi executado. Mas é interessante, porque é exatamente isso. Ele estava tentando passar uma visão muito mais profunda. E há alguém que não queria que essa visão fosse passada para a população. Falou, não. Você está indo longe demais. Longe demais aonde, né? E o ponto é que há histórias que chegaram para Sócrates, né? Alguns discípulos falaram, eu falei lá com os tiranos de Atenas, eu não lembro quem que era que executou ele lá, o governante na época, o Arconte. E falou, ele falou que se você pedir desculpa e se redimir, falar que mudou de ideia, tá tudo certo, você não precisa ser executado. Ele falou, claramente, tudo que eu falei foi da verdade mais verdadeira do meu interior. Então, não retiro nenhuma palavra. Se quer me matar, pode me matar.
morrer com honra. Profundo, né? Mas, de qualquer forma, é isso. É o que se deu. E se alguém estiver apto a ouvir, esse é um escrito meu, não está no livro, eu acho. Se alguém estiver apto a ouvir, ou seja, estivesse remexendo na caverna, duvidando, desconfiando da ilusão da realidade da sombra, aí sim. Aí pode ser que alguém consiga passar alguma ideia, né? Diferente, passar um insight, uma visão, um caminho a se seguir, porque os ouvidos estarão abertos, né? Porque o lábio da sabedoria está aberto aos ouvidos dos entendedores, dos buscadores, como já diz o hermetismo. Então é isso. Acho que fica meio óbvio até essa analogia, né? Quem está curtindo lá o rolê das sombras, lá vai ficar. Eu coloquei um ponto interessante aqui. Quem ajuda é o logo depois na linha da caverna, né? Que a gente tem que pensar que isso é um experimento mental. Não é que uma pessoa se libertou de correntes e voltou para tirar correntes dos outros na força. Não é isso. A gente pode pensar num nível mais profundo como pacotes informacionais, pacotes de informação. Ou seja, posso dar um exemplo bem básico. Não sei se alguém sabe tocar piano, mas se você nunca encostou no piano e a primeira informação que chega já é uma sonata complexa, já é uma noturna de Chopin, que nem é tão complexa assim, mas um Liszt, você não vai entender nada. Você vai olhar aquilo, pode ser até um vídeo, vai falar, isso não é para mim. Ou você não vai entender a informação, ou você vai interpretar da sua forma e não vai ter capacidade cognitiva para isso, porque você nunca fez piano. Agora, se você começar com parabéns para você, beleza, a informação chegou. Ou seja, estava mais próximo do seu grau cognitivo, do seu grau perceptivo e consciencial. Esse é o ponto. Se uma informação chega lá da luz, lá de fora, passa a caverna inteira e chega no prisioneiro, essa epifania, esse insight, muitas vezes não vai nem ser sendo codificado. Então, ou seja, se uma informação chega sobre a corrente, ou o senhor está acorrentado, perceba as correntes no seu braço. Já é uma informação que está mais próximo do indivíduo. E assim ele vai conseguir perceber um pouco da manipulação, um pouco da repetição das sombras, né? Um insight de, essas sombras estão se repetindo. Ou alguém até falar, essas sombras estão se repetindo. Essa realidade é cíclica, é estranha. Parece um algo fabricado por alguém, né, por um humano. Enfim. Então esse é o ponto. Tem e aí que entra também aqueles graus da linha esotérica de muitas escolas, desde do Olho de Horus, no Egito, as mais antigas, dessa nossa era, né? Até, não sei, a maçonaria, a cabala, enfim, todas as escolas herméticas, né, de ensino fechado têm os seus níveis, né? Para que o conhecimento não se deturpe, que o conhecimento seja compreendido, para que se chegue numa oitava mais profunda. E é exatamente isso que também o mito quer dizer, né? E outro ponto é que a caverna pode representar várias facetas do despertar. Como assim várias facetas? O que eu quis dizer com isso? É que existe sim um despertar mais profundo de autoconhecimento, de reflexão existencial, de busca, né? Ser um buscador, que já te tira dessa inércia, né? De apenas aceitar a realidade, de apenas vislumbrar as sombras, o que é passado na televisão, nas escolas, enfim. Existe esse despertar. Existe também a iluminação? Existe também, mas é um caminho despertar. Ninguém está desperto 100% aqui, porque a gente está, de qualquer jeito, preso na encarnação. A gente está encarnado, a gente está na fisicalidade. Então, de qualquer jeito, a gente está numa caverna já.
Mas o ponto é que existem níveis de despertar. Eu posso, por exemplo, vou dar um exemplo, eu posso estar desperto no sentido, não sei, de um tema específico. Eu posso, pô, já ter entendido, vamos dar um exemplo, que a política é uma baita manipulação, que é meio que colocado propositalmente para que haja dualidade, para que quebre o povo, e tem alguém que rege por trás, dados os mesmos interesses. Então, assim, é a ideia do governo oculto. Não sei se alguém se assemelha com isso, entende isso, mas de qualquer jeito. Pensa que eu despertei para essa ideia, assim, no sentido de eu tomei ciência dela. Mas eu posso ao mesmo tempo falar, sei, fitoterapia, pô, isso daí é uma puta charlatanismo, isso aí não funciona. Vai ficar comendo planta, que coisa tonta, né? Isso é bicho do mato. Ou seja, eu ainda estou na caverna. Por quê? Não é porque eu tenho que acreditar em tudo, que é místico, que é esotérico, ou tudo que alguém diz. Mas porque eu não fui buscar. Eu não fui atrás. Eu não estudei. Eu não questionei uma verdade que alguém colocou na minha mente. Ou seja, a ciência materialista. Ou seja, a Pharma, Big Pharma, indústria farmacêutica. E esse é o ponto, eu estou acorrentado nesse quesito. Mas, de novo, quando há um certo despertar, você desperta para a ideia do questionamento, né? Do auto-questionar, do escutar, do refletir. Então, eu acho que a ideia é a gente realmente começar a buscar, né? Pode buscar externamente, em livros, em estudos, mas trazer para o interior. Porque o que é realmente integrado está aqui dentro, está no nosso coração. Quando a gente sente o conhecimento, é porque a gente experienciou ele. Não precisa só pôr em prática de um jeito, vou construir. Não. A prática é interna também. Porque a realidade é interna. Como a gente já viu. Mas é isso. E para finalizar esse slide, porém, se esta pessoa, este ser, este ente estiver curtindo o espetáculo das sombras, nada o despertará, nada e ninguém. Só ele mesmo. Bom, eu coloquei aqui umas perguntas para reflexão interna. Então eu vou deixar aqui alguns segundos, e aí se você quiser dar um pause e ler cada questão aqui, fazer uma auto-reflexão, uma autoanálise. E aí essa é a primeira parte da aula, depois a gente vai para reflexões mais profundas, um pouquinho mais esotéricas, e vivendo aí a parte mais anímica da alegoria de Platão. Essa foi a primeira introdução, né, da história, com algumas pitadas aí da minha interpretação. Mas eu vou deixar aqui então uns segundinhos para vocês refletirem.